Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, livre pensador, ouvinte da Palavra de Deus, você que está chegando agora aí nessa live ao vivo, aqui no canal do YouTube, eu louvo a Deus pela sua vida e peço a você que compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar desse estudo maravilhoso que se inicia hoje, numa série de 4 quintas-feiras, onde nós estaremos discorrendo, estudando acerca da Bíblia, como você pode ver aqui, sobre as bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, você também que já recebeu esse link, que está nos acompanhando, que está entrando aí, vai divulgando para que mais pessoas possam também se achegar e receber esse estudo maravilhoso e abençoado, onde nós estaremos realizando pela infinita bondade e misericórdia de Deus, durante 4 quintas-feiras, tendo início às 20 horas, assim, segundo a vontade soberana e a misericórdia do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Louva a Deus pela sua vida, minha irmã. E nos ajude a divulgar. Também tem a nossa rede social, como eu já passei para você. Também você que ainda não é inscrito no nosso canal, Rômulo Lima. Vai lá, se inscreva no canal. Está aí, até aí embaixo aí, você pode se inscrever, fazer a sua inscrição, deixar o seu like, também deixar o seu comentário. Eu tenho certeza que esse canal é um canal que vem agregar, trazer somente palavras de edificação para a sua alma, para a sua vida, para o seu crescimento e também para a sua edificação. Pois bem, como eu gosto de ser pontual em tudo que sou, chegamos no horário e eu quero iniciar esse estudo com uma oração. Então você que tiver a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, eu sugiro também que pegue uma caneta, pegue um papel, um caderno, um bloco de anotações, que é muito importante, porque algumas informações a nossa mente não consegue guardar por muito tempo, mas quando você escreve, por menor que seja ali o tamanho do lápis e o papel, mas aquela informação, ela é precisa, fonte de pesquisa, que você pode consultar por diversas vezes. Tendo dito isso, vamos orar, iniciar essa live apresentando diante do Senhor essa série de estudos. Como a Bíblia fala, tudo aquilo que concordares na terra, será concordado no céu. Tudo aquilo que será ligado na terra, será ligado no céu. Então nós vamos ligar em concordância com a vontade soberana do Senhor, à luz da palavra, em Mateus capítulo de número 18, para que o Senhor possa abençoar essas quintas-feiras e que esse estudo venha a ser bênção na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Ore comigo, maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado, Jesus o Cristo, que mais uma vez, ó Pai, nós entramos diante da tua santa, bendita e gloriosa presença em oração, buscando a tua face, a tua presença, pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e imperfeições. Usa de misericórdia, Senhor, e o sangue do teu Filho amado, Jesus o Cristo, vertido naquela cruz do Calvário, venha nos purificar de toda transgressão, de toda injustiça e de toda iniquidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar nesse momento esse ouvinte da palavra de Deus, esse internauta que está interagindo conosco, do outro lado, meu Pai, assistindo e acompanhando na sua casa. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu peço, Senhor, que o Senhor estenda as suas fortes, potentes e poderosas mãos, e vai de encontro com teu filho e tua filha, repreendendo todo o mal, repreendendo toda dúvida, repreendendo todo pensamento contrário, oscilante, variante, duvidoso, incrédulo, tudo aquilo que vem tentando roubar a atenção e a concentração, lança por terra, abençoa, renova, aviva, reaviva, vivifica, santifica, purifique da vitória. Senhor, abra o nosso intelecto, o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a boa, a perfeita, agradável, soberana vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, toca no nosso intelecto, abra a nossa visão espiritual, abra a nossa audição espiritual, para que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos a esses ensinamentos. Ó Espírito Santo, venha ser o nosso professor, venha nos guiar e nos conduzir no caminho da verdade e da santidade. É o que pedimos, ó Pai. Oramos e agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus aí, as pessoas que já estão chegando, né? A Suzy Meire, boa noite. Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Os irmãos que vão chegando aí, vão participando, e nós vamos aqui. Pois bem, como eu havia falado para vocês, serão 4 quintas-feiras, onde nós estaremos tratando desse tema que está aqui em tela aqui, ó, as bem-aventuranças. Mas antes de nós adentrarmos ao tema, antes de nós mergulharmos no profundo, no que diz respeito, no que tange as bem-aventuranças, nós precisamos entender um pouquinho mais acerca desse contexto das bem-aventuranças. Pois bem, no livro de Atos dos Amós, do profeta Amós,
capítulo de número 8, a partir do versículo de número 11, a Bíblia vai nos narrar da seguinte maneira. Diz assim, Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós, ele não era profeta, como ele mesmo narra aqui no capítulo de número 7, ele diz assim, e respondeu Amós, e disse, Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou após do gado, o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Amós é considerado como um dos profetas menores, assim como os outros 11 profetas. E ele dá essa profecia, ele lança essa profecia, que haveria um tempo que haveria fome e sede na terra. Mas não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Esse período se cumpre quando, entre Malaquias e Mateus, toda a Bíblia Sagrada, ela deveria, se ela não tem, ela deveria ter uma página em branco, que é chamado justamente os anos do silêncio, ou o período intertestamentário, essa página aqui, ó, como você vê na minha Bíblia tem, ó, ela vem antes, ó, do Antigo para o Novo, é uma página em branco. É justamente esse período, nesse cenário, que vai se cumprir a profecia do profeta Amós. São 4 séculos onde Deus cerra-se. Não fala mais por oráculo, não fala mais por mensagem, não fala mais por revelação, não fala mais por visões, não fala mais por sonhos. Nesse período surgem os livros espúrios ou também chamados de apócrifos. Nossa, que palavras são essas, professor? Pastor Rômulo, tá complicado. Não. Espúrios e apócrifos são livros não inspirados pelo Espírito Santo, que não constam no cânon sagrado quando foi fazer a composição da Bíblia. E aí é que tem, por exemplo, a Igreja Católica adotou 7 desses livros, Bel e Dragão, Judite, Tobias, acrescentando os acréscimos de Daniel e outros livros mais. Pois bem, e aí é nesse cenário desse silêncio de Deus, surgem esses livros, porque precisava apresentar algo para o povo, mas a voz de Deus, ela se cala, como o profeta Amós havia profetizado. Passando esse período, vamos surgir então o Novo Testamento, passado 400 anos. E aí nós chegamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 1. Embora na ordem cronológica da Bíblia, dos 4 evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus, e sim o Evangelho de Marcos. Mas o Evangelho de Mateus ele tem as suas peculiaridades, ou seja, ele foi escrito por Mateus, Levi, filho de Alfeu, ex-cobrador de impostos, que foi uma testemunha, que foi um discípulo ocular, ou seja, ele foi um dos 12 que andou com Jesus. Ele vai um pouco mais além. Esse evangelho, segundo escreveu Mateus, o evangelho de Jesus, ele foi escrito para os judeus, para o povo de Israel, e apresenta, atente para isso, apresenta Jesus Cristo, o Salvador ungido, como o rei. Por isso que ele começa, abra sua Bíblia aí, me acompanhem comigo, Mateus capítulo 1, por isso que ele acompanha da seguinte maneira, ó. Livro da geração de Jesus Cristo. Olha como é que ele começa o livro de Mateus. Filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, Mateus vem apresentando Jesus para os judeus como filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, sendo assim, um descendente real da tribo de Judá que deveria ser o rei e reinar sobre o seu povo. É muito interessante isso, porque a Bíblia vai nos narrar por Mateus o nascimento, e vai dizer a partir do capítulo 1, no versículo de número 21, e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele começa a narrar a história de Jesus. E aí quando chega no capítulo 1, no versículo 23, ele vai trazer a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ele especifica, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz. Então, nesse cenário, nesse contexto do rompendo os 400 anos de silêncio, quando inicia-se, e aqui é apresentado o Evangelho por Mateus, vai surgir um personagem que vai romper esse silêncio dos 400 anos. Quem é ele? Capítulo 3 do mesmo Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo. Naqueles dias apareceu João Batista,
pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quem rompe esse silêncio? João. Quem era João? Primo de Jesus, filho de Zacarias com Isabel, e ele nasce, e a missão dele, ele é um precursor. O que é essa palavra precursor? Aquele que vai adiante, aquele que prepara. E olha que coisa interessante, acerca do mesmo João, Isaías também já havia profetizado, no seu capítulo 40 e no versículo 3, onde ele diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João, o Batista, já havia sido profetizado sobre ele também. Ele iria preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus, para a chegada do Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando olhamos para a vida de João Batista, olha o nome de João, o que significa. Alguns dos significados do nome de João: agraciado por Deus, Deus cheio de graça, Deus perdoa, misericórdia de Deus. Observe que nós estaremos saindo de um período da lei e entrando agora, após Jesus concluir a sua missão e executá-la até o final, até o tetelestai está consumado, para o período da graça. E é o mesmo João que narra isso no seu livro, no capítulo 1 e no versículo 17, João vai dizer que porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Então João, ele vem rompendo esse silêncio dos 400 anos, enviado por Deus para preparar o caminho para o Messias. E qual é a sua mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aí, João continua na sua mensagem, o mensageiro de uma única mensagem: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Versículo de número 11, ele segue dizendo assim, em verdade, eu vos batizo com água, para o arrependimento. Aquele que vem após mim, olha como ele tinha consciência, aquele que vem após mim, depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando acerca de quem aqui? Acerca de Jesus. Logo na sequência, Jesus surge no cenário e ele é então batizado por João Batista nas águas barrentas do Rio Jordão. Nesse momento, nesse interim, Jesus continua desenvolvendo o seu ministério, vai chamar os seus discípulos, vai compor a sua cúpula por 12 homens, a qual também ele deu os nomes de apóstolo, e nesse interim, João o Batista é preso. Acompanhe comigo o capítulo de número 4, versículo 12 do mesmo evangelho de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 14. Para se cumprir, olha que coisa tremenda, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Nesse interim, João Batista, seu primo, é decapitado. Só então Jesus vai iniciar o seu ministério com a pregação. No capítulo 4 e no verso 17 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, atente para isso, redobre a atenção e preste atenção no texto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João pregava é justamente a mesma mensagem que Jesus vem pregando. Ou seja, João preparou o caminho, a mensagem é: arrependei-vos, arrependimento, mudança de pensamento e mudança de atitude. Decapitaram João, ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel, agora Jesus principia com a mensagem: arrependei-vos, arrependimento. E aí então chegamos no capítulo 5, onde nós vamos nos deparar com as bem-aventuranças. Então,
Qual o propósito principal? Qual o propósito principal? Vamos entender melhor. Eu fiz algumas anotações para ficar melhor e nós ganharmos tempos. O propósito principal, qual era? Nós já vamos saber. O maior sermão já pregado na terra, como você pode observar aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. O maior sermão já pregado em toda a terra, em todos os tempos. Esse sermão é o Sermão do Monte, ou também conhecido como o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, e também chamado de as Beatitudes. Ele foi pregado pelo melhor pregador, pelo maior pregador de todos os tempos, que é ele, Jesus Cristo, o Salvador ungido, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E um dos principais significados desse sermão é o quê? O reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus. E ele vai dizendo da seguinte maneira: o reino de Deus é chegado a vós. Hoje, o reino de Deus é chegado a vós. Só que há um detalhe interessante. Junto com o reino de Deus, o rei desse reino chega também. Que é quem? Jesus Cristo, o Nazareno. E a sua mensagem era justamente a mensagem do arrependimento. Por quê? Agora, junto com o reino e junto com o rei desse reino, era necessário a constituição desse reino. Ou seja, é nisso que consiste esse sermão. E aí nós chegamos no capítulo de número 5, você acompanha aí. E o principal propósito está logo aqui, acompanha aí, Mateus, capítulo de número 5. Vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo de número 2. Aqui está a resposta que eu acabei de fazer aqui agora. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então aqui eu coloco já a resposta para você. Qual era o principal propósito desse sermão? Era esse aqui, que eu vou colocar aqui, Ensinar. Esse era o principal propósito. O principal propósito desse discípulo, desse sermão, é ensinar. Ensinar. Porque o reino, ele está sendo estabelecido. E com ele o rei do reino e os seus princípios. Ou seja, código moral das leis de Deus. O código da igreja. Que está sendo estabelecido agora para que pudesse o povo então andar em conformidade com a vontade soberana do Senhor. Então o principal propósito era ensinar. Ensinar. Por que o ensino? Porque tudo aquilo que eu aprendo verdadeiramente eu não esqueço. Mas tudo aquilo que eu apenas decoro, fatalmente eu esquecerei. Vou repetir. Tudo aquilo que eu aprendo, eu não vou esquecer. Eu não esqueço. Mas tudo aquilo que eu aprendo, eu jamais me esquecerei. Por quê? Porque eu aprendi. Eu sempre faço esses exercícios com os meus alunos e com as minhas alunas, tanto do curso de teologia como dos cursos de capelania, e eu sempre pergunto, alguém sabe andar de bicicleta? E aqui eu pergunto para você também. Você sabe andar de bicicleta? Sempre vão ter aqueles alunos, aquelas alunas que respondem, sim, eu sei. E aí eu faço uma segunda pergunta. Há quanto tempo você não anda de bicicleta? Há muito tempo? Aí outros levantam a mão e falam, muito tempo. E aí eu continuo, faço uma terceira pergunta. Mas se eu der uma bicicleta para você, mesmo fazendo bastante tempo que você não anda de bicicleta, você se sente capaz de andar em uma bicicleta? A grande maioria permanece como levantada, sim. E aí eu pergunto, por quê? E aí eles produzem a seguinte resposta, porque eu aprendi. Então o principal propósito, o principal objetivo das bem-aventuranças é ensinar. Jesus, ele quer ensinar. E eu vou agora dar um mergulho aqui, no que eu acho muito interessante, que ele diz aqui, da seguinte maneira, sobre o reino. Ele vai dizer sobre o reino, é chegado, a primeira pregação, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 23, olha o que a Bíblia diz, e percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino
dos céus. Mateus capítulo de número 5, versículo 3, ele vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui no capítulo de número 5 e no versículo de número 20, ele vai dizer: não entrareis no reino dos céus, se não ensinar a verdade, se não ensinar. Então, eu quero falar sobre o reino. Então, o reino estava sendo estabelecido, juntamente com o reino, o rei do reino, e agora ele vai trazer os padrões, vai trazer a constituição do que devia ser exercido para aqueles que quiserem ingressar, que quiserem ser inserido nesse reino. E aí, então, ele fica no capítulo de número 13, do capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Ele vai dizer, ó: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele usa o exemplo do sal. Ele não vai dizer, vocês serão, vocês foram. Ele diz, vós sois. Então ele já começa a estabelecer aqui um padrão do sal. Então quando nós falamos acerca do sal, o sal tem características próprias. O sal, ele tem características próprias. Como por exemplo, a primeira característica que nós enxergamos no sal, ele dá o sabor. Olha como o sal ele é fundamental num arroz, num feijão, numa macarronada, numa carne. O sal é um tempero essencial e fundamental para uma alimentação. Se colocar demais, fica salgado. Se colocar de menos, fica insosso ou com falta de sal. Então, a primeira coisa que nós enxergamos aqui quando Jesus está ensinando que nós somos o sal da terra, é porque nós devemos trazer o equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. E o que eu me lembro aqui? Eclesiastes capítulo de número 7, versículos 16 e 17, onde o sábio Salomão vai nos dizer: não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente louco. Por que te destruirias fora do teu tempo? Ou seja, seja moderado. Tenha o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E olha, eu lembro ainda de Paulo instruindo a Timóteo, quando ele vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, onde ele diz, Deus não nos deu o quê? Deus não nos deu o espírito de temor, o espírito de medo, o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de amor e de moderação. Então a primeira característica de nós como sal é trazer o equilíbrio, uma palavra certa, de uma maneira certa, com sabedoria, não espiritualizando demais e nem também trazendo tudo para a terra demais, sendo ali uma palavra coerente, com equilíbrio, à luz das santas e sagradas escrituras. Eu olho ainda e vejo uma segunda característica do sal. Qual é? O sal, ele serve também para preservar. Por exemplo, quando nós observamos a carne de sol ou a carne seca, ela é uma carne que ela não é preservada na geladeira ou no freezer. Essa carne ela é preservada pelo sal. Ela fica dias, meses, semanas e o sal preserva o sabor daquela carne, preserva a qualidade, a condição daquela carne. Quer ver uma outra? O peixe, o bacalhau, também é preservado pelo sal. Esse tipo de alimento não é preservado no refrigerador, no freezer, na geladeira, não. Ele é preservado pelo sal. Quando Deus fala para nós, está nos ensinando nas bem-aventuranças, o que ele está dizendo? Vocês são o sal. Além de trazer o equilíbrio, vocês precisam preservar. Preservar o quê? A sã doutrina. Preservar o quê? A boa palavra, os bons ensinamentos que eu estou ensinando a vocês. Olha a importância do ensino. Então, quando você tem um bom entendimento, quando você tem uma boa compreensão, quando você entende qual é o propósito principal de Deus para a tua vida, você vai procurar entender, compreender, se esforçar para que você venha de fato realmente executar aquilo com excelência. Mas há uma terceira característica no sal, nesse elemento, que tem as suas propriedades tão peculiares, que é o quê? Produzir sede. Você pode observar, se você comer uma feijoada e você gostar de feijoada, ela pode estar na medida certa. Ela pode estar na medida certa. Mas logo após você se alimentar,
você vai sentir sede, ou vontade de beber água, ou vontade de beber um suco, ou um refrigerante, ela vai produzir sede. E o que Deus está nos ensinando aqui? Nós também precisamos, como cristãos, como os pequenos cristos, produzir sede nas pessoas que não professam a mesma fé que nós, ou até mesmo naqueles que professam a mesma fé também. Por que não? Para que eles olhem para nós e digam assim: olha, eu quero ser como aquela irmã. Eu quero louvar como ela louva. Olha, eu quero ter o compromisso como aquele irmão. Olha, eu quero pregar como aquele irmão. Não há nada de errado nisso. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha uma referência e ele falou: vocês podem me imitar, vocês podem seguir a meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Então, produzir sede nas pessoas para poder aproximar e não aversão para rechaçar. Então, quando Deus ele afirma para nós que nós temos que ser o sal da terra, em primeiro lugar, ficando bem claro aqui, primeiro lugar, é que nós temos que verdadeiramente trazer o equilíbrio, uma palavra moderada, com sabedoria, à luz da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, preservando a santa doutrina, não caindo nos exageros aí exegéticos, hermenêuticos, nos achismos da vida, nos falsos ensinos, nas falsas crenças, nas crendices populares. E em terceiro lugar, produzir sede. Mas eu olho ainda para o sal e eu vejo um quarto fator interessantíssimo, e eu quero divulgar com você, eu quero participar isso com você. Exemplo, quando você come uma macarronada, vou usar o exemplo da macarronada. Você come uma macarronada, e se ela estiver faltando sal, aí você diz assim: essa macarronada está sem sal. Olha que coisa interessante. Outra característica do sal. Ou quando você come aquela macarronada, agora é o inverso. Ao invés de ela estar sem sal, ela está salgada demais. Aí você vai falar assim: nossa, como essa macarronada está salgada. Olha outro fator agora. Mas se a macarronada estiver no ponto, na medida exata, a hora que você vai dizer: essa macarronada estava uma delícia, ou estava deliciosa. Não entendeu? O sal, ele não apresenta, ele não aparece. Ele vai aparecer no momento de menos, vai aparecer no momento de mais, mas quando estiver na medida certa, ele não vai aparecer, mas ele vai estar ali cumprindo o seu papel de equilíbrio, cumprindo o seu papel de preservação, cumprindo o seu papel de produzir sede e cumprindo o seu papel de não aparecer. Isso é maravilhoso. E aí então eu volto para o que Jesus nos ensina. Mas quando é que eu sou sal? Em que momento? Se o sal não tem essas características como nós acabamos de ler, se ele para nada mais presta. Ele não presta nem para salgar, mas para ser lançado e ser pisado pelos homens. Mas e para nós trazermos para a nossa vida? Aonde é que eu aplico isso na minha vida? Se o sal não tem tais características, ele não dá sabor, ele não preserva, ele não produz sede, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, vós sois o sal da terra. Eu e você somos o sal da terra. Aí sim, para você entender, nós chegamos nas bem-aventuranças. E aqui eu começo a explicar. Quando é que eu sou sal da terra? Quando eu tenho essas características que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Capítulo 5, versículo de número 3. Acompanhe comigo no texto. Ele vai dizer assim, peraí, vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qualidade de sal. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão condenados. Consolados. Qualidade de sal. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Qualidade de sal. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qualidade de sal. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Observe que quando ele fala dessas características, ele está nos narrando e nos levando no profundo das bem-aventuranças. Ou seja, essa palavra bem-aventurança, ela significa assim, feliz,
verdadeiramente feliz, mais do que feliz, ou seja, não somente uma felicidade por fatores externos que vão gerar uma felicidade, por exemplo, quando tudo está dando certo, quando a conta do banco está no azul, quando está tudo caminhando, as coisas estão correndo tudo bem, gozando de uma perfeita saúde, a família estão bem, os filhos estão bem, isso são fatores externos. O que ele está dizendo sobre essas bem-aventuranças aqui é ainda que os fatores externos ou até mesmo internos não estejam bem, mas, porém, nós temos a certeza, a convicção de que verdadeiramente, ainda que tudo isso não tira e não rouba a nossa comunhão e a nossa alegria em estar com o Senhor e em servir ao Senhor. Quando nós chegamos nessa palavra, bem-aventurado quando sois vós, quando vos perseguirem, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui a resignação, a resiliência. Quando nós encontramos aqui, bem-aventurado os pobres de espírito, o que nós encontramos aqui? As pessoas que têm necessidades espirituais, que têm debilidades, que têm dificuldade, onde eu e você temos que estar ali para ajudando, auxiliando, com as nossas orações, com as nossas intercessões, com o nosso apoio para aquelas pessoas. Quando nós enxergamos aqui, ele diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, ou seja, aquele que tem a temperança, a qualidade do sal, o equilíbrio, para lidar com os embates, para lidar com as afrontas, para lidar com as investidas. Você precisa ter o quê? Fruto do Espírito, temperança, mansidão, ser manso. Quando nós enxergamos aqui os misericordiosos, ou seja, ter compaixão do próximo. Acerca da misericórdia, o texto é muito bem claro. Em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22 e 23, a Bíblia nos diz e nos ensina que Jesus, o Cristo, as suas misericórdias do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Por exemplo, hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a mim e sobre a tua vida. É as causas de nós não sermos. Lamentações, Jeremias capítulo 22 e 23. Novas elas se fazem. A cada manhã elas se renovam sobre a nossa vida. Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Já em Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, olha o que a Bíblia vai dizer. Que a misericórdia, ela irá triunfar sobre o juízo. Agora, aquele que não exercita a misericórdia, também, quando precisar da misericórdia, não terá misericórdia. Então, bem-aventurado os que têm compaixão, os que são misericordiosos. Ele está falando que você tenha compaixão. E você observa que ao longo do ministério de Jesus, em diversos trechos, em diversas palavras, você vai ver o mestre dizendo, tenho compaixão deles. Quer ver um exemplo? Na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fala para os discípulos, olha, fala para eles se assentarem sobre a relva, porque eu tenho compaixão deles. E aí então ocorre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai ver em outras passagens Jesus falando, eu tenho compaixão, porque eles são como ovelhas desgarradas que não têm pastores. Qualidade que nós devemos exercer. E ele segue dizendo, bem-aventurado os limpos de coração. Sabe o que ele está falando sobre o que aqui? Sobre santidade. 12 e 14 de Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando ele fala santidade aqui, é no sentido de se separar de tudo aquilo que desagrada, de tudo aquilo que entristece o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando ele chega nessa parte, ó, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou que ele está falando sobre uma pessoa de harmonia, uma pessoa de apaziguar, uma pessoa que vai chegar naquele momento de uma situação de conflito, de uma pessoa que vai chegar diante de uma situação de contenda, e ele não vai querer apagar o fogo com a gasolina, ele não vai querer apagar o fogo com querosene, ele não vai querer apagar o fogo com álcool, mas ele vai querer apagar o fogo com a água. Ele vai realmente querer trazer ali a harmonia entre as partes. E essa palavra aqui, pacificador, ela também tem algumas origens que eu quero passar aqui para você nesse momento aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Para que você entenda melhor. Vou marcar para você entender melhor aqui a importância disso aqui que eu vou mostrar para você. Essa palavra você conhece muito bem. Shalom. Shalom igual paz. Ok? Shalom igual paz. Um dos nomes de Deus. O Senhor é paz.
O Senhor é minha paz. Então, os pacificadores, ele vai promover o quê? Ser um promovedor, um provedor, ele vai promover, melhor dizendo, a paz. Então, a palavra shalom, ela vai dizer o quê? O Senhor é paz. Só que a língua hebraica ela é muito rica. Dessa mesma palavra shalom, vem uma outra palavra. Qual é? Shalem. Que é igual a completo. Completo. Então, ó, dessa mesma palavra, shalom, sai a palavra shalem, que significa completo. Atente para isso, preste atenção. E dessa mesma palavra ainda, shalom, da palavra shalem, nós vamos sair numa outra palavra chamada meshalem. Ó, meshalem. Igual, que eu vou colocar aqui para você, pago. Pago. Então, shalom, paz. Shalem, completo. E meshalem, pago. E ainda tem uma quarta ramificação dessa palavra, que eu vou apagar aqui, para poder caber no quadro, que é a palavra meshulam. Vou apagar aqui, para você entender melhor, vou colocar aqui, ó. Meshulam. Para que o quadro você consiga acompanhar aí em casa. Meshulam. É uma outra palavra também, dessa mesma raiz. Meshulam. Meshulam. Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Meshulam. Para você entender. Meshulam. Igual. Meshulam é pagador. Pagador. Ponto. Então observe, olha a riqueza dessa palavra, quando ele diz assim, ó, bem-aventurado os pacificadores. Por que eu estou destacando isso aqui para você? Porque os pacificadores, serão chamados filhos e filhas de Deus. Observe que quando Mateus apresenta o Evangelho de Jesus, quando Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, eles não recebem. Por isso que o próprio João vai escrever, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Quem é que não recebeu Jesus? Os próprios judeus. Quem é que não recebeu o Senhor Jesus como Messias prometido? O próprio povo judeu. Então, nós como pacificadores, como devemos promover a paz, nós devemos levar essa paz, mas não uma falsa paz, uma paz verdadeira. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus nos ensina, meus irmãos. Ele nos ensina que um dos nomes do Senhor é o quê? Por isso que eu estou destacando e focando bem nisso aqui. Que ele é o quê? Um dos nomes do Mestre também é o quê? O que ele é? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Aqui é um C. Príncipe da paz. Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, nós temos que promover a paz. Jesus está nos ensinando. Então, esses padrões que nós estamos vendo aqui nas bem-aventuranças, que nós estamos enxergando aqui, é justamente o que Deus quer que nós façamos e nós cumprimos aqui na Terra dos Viventes. Então, quando Deus está falando sobre isso, Ele está nos despertando para que nós possamos viver e andar em novidade de vida. Por isso que o propósito e a proposta principal do Senhor Jesus nesse sermão é ensinar. Por quê? Para que nós venhamos a andar em conformidade com a sua vontade soberana. E depois que ele fala do sal, ele vai falar o quê? Ele vai dizer ainda no final, ó, o bem-aventurado sois quando os que sofrem perseguição. Aí você se prepara, porque você estando em conformidade, procurando andar em conformidade com a palavra de Deus, procurando andar em obediência, o que vai acontecer? Você fatalmente, escuta o que eu estou falando para você, eu falo com conhecimento de causa. Certamente você vai passar por perseguições. Você vai passar por lutas.
você vai passar por pessoas que vão te perseguir. E detalhe, não serão os de fora. O próprio Senhor Jesus nos alerta que os nossos inimigos, os nossos adversários, seriam os de dentro. Ou seja, seriam os da própria casa. Então, aí ele vai dizer isso. Por isso que ele fala, bem-aventurado os que sofrem perseguição. E ele diz, ó, bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que ele fala, olha que paradoxo. Exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. O mesmo Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele vai dizer, o mundo vos aborrece. Sabe por que o mundo vos aborrece? Porque vocês não sois do mundo. Eu arranquei vocês de lá. Eu tirei vocês de lá. Então, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas como vocês não são mais do mundo, o mundo vos aborrece. Mas ele vai dizendo ainda, mas lembre-se da palavra que eu disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus foi perseguido. Se perseguiram os profetas foram perseguidos, perseguirão a vós também. Mas aí Jesus ratifica e finaliza da seguinte maneira, porém, se guardaram a minha palavra, se guardaram a palavra dos profetas, também guardarão a vossa. Então nós temos que estar preparados, e é isso que é fundamental, por isso que é importante esse ensino, você está bem estruturado, você está firme, arraigado na palavra, porque quando você vir por esses tipos de embates, você não vai estranhar, como se fosse alguma coisa que causasse estranheza, muito pelo contrário, você já está até preparado, pronto ou pronta para receber aquele embate. E aí ele vai dizer da seguinte maneira, para finalizar esse primeiro ponto. Ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Então, além de nós somos o sal, nós também somos a luz. Por quê? Porque aqui no mesmo evangelho, também, de João, no capítulo de número 8, e no versículo de número 12, João, opa, você deu aqui, ó, tem que apertar aqui, peraí, dá um apoio aqui, só um minutinho que escorregou aqui, ó. Só um minutinho aqui, problema técnico, mas nós já vamos arrumar, rapidinho aqui, é só embaixo, levantar embaixo aqui, ó, e apertar, desparafusa aí, isso, aí você aperta aí agora, aperta, pode apertar bem, aí. Isso, boa. Beleza? Então, ó, quando ele diz assim, ó, essa parte aqui, ó, que vós sois a luz do mundo, aí eu estava colocando aqui, ó, João 8:12. João, era o que eu ia colocar aqui, ó, 8, versículo de número 12. Versículo de número 12. João 8:12. Ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele está dizendo isso, aqui ele deixa um pouco mais claro do que naquela conotação do sal. No próprio capítulo 5 de Mateus, acompanha aí, e no versículo de número 16, ele vai dizer, ele vai explicar mais claro acerca de que luz nós devemos ser. Primeiro ele diz que não pode se colocar uma luz debaixo de um cesto. O que é um alqueire? Era um cesto de grãos. Não colocava debaixo de um cesto para se esconder, mas num velador, ou seja, para que iluminasse todos que são da casa. Então ele está dizendo assim, que nós temos que ser luz para iluminar. A luz ela ilumina, a luz ela aquece, a luz ela esclarece, a luz ela traz claridade. Aonde? Na escuridão. Aquece o que? Onde está frio. Então ele diz assim no versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Observe. Assim resplandeça, ou em algumas versões, assim brilhe o que? A vossa luz. Aonde? Diante dos homens. Qual o propósito? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Em outras palavras, um bom testemunho. Em outras palavras, nós temos que brilhar e resplandecer, assim como Elias e o seu moço, que tudo indica que é Geazi, quando eles estavam naquela cidade de Sunem, a sunamita avistava eles, e a Bíblia diz que ela observava eles e dizia, ali vai um santo homem de Deus. O texto não narra nenhum tipo de diálogo entre a sunamita e entre também o Eliseu. Mas o texto narra e nos mostra que ela observava, e observar é olhar com atenção. Assim brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Em outra palavra, temos que dar um bom testemunho. Em outras palavras, temos que suportar as necessidades, os mais necessitados, temos que ser mansos, temos que ser humilde de coração, temos que ter resiliência, resignação na luta, na prova, na dor, para que nós possamos compreender tudo isso. É necessário o estudo da palavra de Deus. E aí ele vai dizendo assim, ó, olha que coisa magnífica, quando você vai entendendo melhor isso, ele diz no versículo 17, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular, não vim abrogar, mas cumprir. E aí ele segue dizendo no versículo 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, ao contrário do que muitos pensam por aí, Jesus, o Mestre, ele não veio abrogar, ele não veio anular, mas ele foi o único que de fato tinha a capacidade, como de fato teve e o fez, para cumprir. E é por isso que Tiago fala, sede ouvintes da palavra de Deus e cumpridores, não somente ouvintes esquecidos e negligenciando. E ele segue dizendo, comparado a um homem que vai ao homem natural, que vai ao espelho e contempla o seu rosto, e depois quando ele sai de frente do espelho, ele já não lembra mais como era o seu estado natural. Não, mas nós devemos ser o quê? Ouvintes da palavra de Deus, fazedores da obra e praticantes, que é o que o Senhor está falando. Então, ele não veio cumprir a lei. E aqui nós seguimos o exemplo do salmista. Por exemplo, quando ele diz, Deus falando para Josué, olha a instrução que Deus deu para Josué acerca de nós amarmos a lei, amarmos os preceitos divinos, guardá-los na tábua do nosso coração, mas o mais importante, além de amar, além de guardar, além de ter o conhecimento, o entendimento, a compreensão, praticar. O que Deus fala para Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, põe-te em pé. Tão somente tenha cuidado de fazer e seguir tudo que o meu servo Moisés te ensinou. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Medita na lei de dia e de noite. Não te apartes do livro dessa lei, nem de dia e nem de noite. Medita de dia e de noite. O que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu colocarei as minhas primeiro. Onde colocar a palma das tuas mãos, eu colocarei as minhas primeiro. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E aí o salmista também, Salmo 1, onde ele diz, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos pecadores, nem dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho. Aí qual é o exemplo que ele usa? O salmista. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo, na estação própria, produzirá o seu fruto. Mas ele fala também que aqueles que não agem dessa maneira serão comparados à folha que é levada de um vento, o vento leva para lá, leva para cá, não tem firmeza, porque não medita, não procura entender. E o propósito de Deus, como eu falei aqui, era ensinar. Olha que coisa fantástica. Aí no versículo 19, ele segue dizendo, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Verso 20 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for superior a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então o Senhor deixa claro que o propósito principal, e eu volto aqui para o quadro, que o propósito fundamental nesse sermão é o quê? O ensino. 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 Ele quer nos ensinar. É o ensino. Ele quer nos ensinar. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender acerca das coisas do Senhor. E hoje, a geração que nós estamos hoje, não queremos mais aprender.
Estamos no instantâneo. O macarrão é instantâneo, o café é instantâneo, o leite instantâneo, tudo. A geração micro-ondas, coloca lá, aperta 2, 3 botãozinhos e dá o tempinho, já vai lá e ó, manda para dentro. Não queremos aprender, não queremos passar pelo processo do ensino, do aprendizado. E aí, qual é o problema que já acontecia naquela época e que Jesus adverte aqui, ó? Olha o que ele diz, ó, no versículo 21. Ele diz assim, ó: ouvistes, ó, estava só ouvindo, apenas ouvinte, o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu saio do versículo 21 e vou para o versículo 27. Olha o que ele está dizendo, ó: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Aí eu saio do versículo de número 27 e vou para o versículo de número 43 do mesmo capítulo 5. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, os doutores das escribas ensinando de uma maneira contrária à lei. Quer ver o exemplo que eu vou pegar aqui para você? Se você tiver com a Bíblia aí, o exemplo que eles estavam fazendo errado aqui, o exemplo que eles estavam cumprindo errado, é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Esse texto aí, você abre a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, versículo 43, e vá lá em Levítico, ó, Levítico, livro da lei, capítulo de número 19, e o versículo é o de número 18. Deixa eu olhar isso. Opa, segura aqui a lousa aqui. Tá conspirando contra o Bereano aqui hoje. É o de trás. Puxa lá um pouquinho atrás lá. Puxa mais para trás. Aí. Isso. Agora ficou. Obrigado aí. Auxiliar aqui, ajudando aqui na sonoplastia e também no socorro. Versículo 18. Agora sim. Agora ficou bom. Obrigado. Ó, capítulo 19, versículo 18. Então aqui ele vai dizer assim, ó: ouviste o que foi dito. O que eles estavam ouvindo? O que estava sendo ensinado a eles? Que era assim, ó, que eles tinham que amar o próximo e aborrecer o inimigo. Era isso que eles estavam ouvindo, era isso que estavam sendo ensinado a eles. Mas o que a lei verdadeiramente, ela narra sobre isso lá em Levítico? Vamos lá, vou lá para Levítico, você vem comigo. Levítico, logo no começo da Bíblia, pedi para você já acompanhar aí, capítulo de número 19. Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Ele vai dizer assim, ó, Levítico 19, cheguei lá agora, capítulo 19, versículo 18. Olha o que a lei vai dizer, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, atente para isso, redobre a tua atenção, aguça a sua audição, e olhe comigo no texto. Mas, Levítico 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então o que Deus está falando aqui? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas o que estava sendo ensinado para eles, que Jesus está refutando esse falso ensinamento, esse falso ensino, que eles estavam ouvindo o quê? Que eles tinham que amar o próximo e aborrecer o inimigo. Mas não é isso que a Bíblia estava ensinando. Não é isso que a lei estava ensinando. Então Jesus veio mostrar nesse ensino do Sermão da Montanha, nesse primeiro tópico que nós estamos aqui, que ele veio ensinar de fato o verdadeiro significado do que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí ele segue dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha agora, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que recompensa, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, ou seja, se cumprimentar unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E para eu concluir esse primeiro tópico dessa primeira aula, eu quero trazer esse mergulho aqui para você. Quando Jesus diz no capítulo 5, no versículo 40, versículo 48, que ele diz assim, a palavra perfeito, e é aqui que nós queremos chegar, aí quando você lê a grosso modo, a olho nu, e você vê ali a palavra perfeito, perfeitos, ele coloca no plural. Aí você vai se questionar, vai dizer assim, mas perfeitos é só Deus. Perfeitos é só Deus que está no céu. Olha a importância do ensino e a importância do estudo. Meu irmão, minha irmã,
livre pensador, você que acompanha comigo agora ao vivo, ou que vai acompanhar posteriormente, a importância de você se aprofundar nos textos. Porque quando você olha esse texto dessa maneira, você fala, não, humanamente falando, é impossível. Não tem como nós alcançarmos e atingirmos o estado de perfeição que Jesus está falando aqui e está requerendo de nós. Não tem se você olhar no sentido literal, mas se você aprofundar na etimologia, na raiz, no significado dessa palavra, e eu trouxe aqui para você, é o quê? Do grego, essa palavra, vamos colocar aqui, ó, a palavra no grego, vou colocar GR, tá? Que é do grego, ela é coloquei aqui, ó, lelos, ou teleios. Ela é ou telelos ou teleios. No grego, essa palavra. A tradução dela, ou teleios ou telelos. Que o que significa isso? Qual é o significado disso aqui? Ó? Vou colocar aqui na frente. Ó. Maturidade ou maduros ou adultos. Adultos. Então, observe, deixa eu melhorar esse L aqui que deu uma... Aqui, ó, vamos lá. Adultos, ó. Aqui, agora sim. Adultos. Então, o que Deus está dizendo? Tenha maturidade, seja adulto, tenha integridade. Então, em outras palavras, se você ler nessa outra forma, olha o que Deus está dizendo assim, ó. Não seja menino, não seja levado por toda sorte de vento de doutrina. Tudo que você escuta aí, não sai acatando. Vá pesquisar, vá estudar, vai se aprofundar. E aí ele diz, ó, sede vós maduros, ou sede vós, ó, tenha maturidade, adulto, tenha essa integridade. E aí, na onde isso? Mas aonde é que nós vamos aplicar essa maturidade? Aonde que nós vamos aplicar ser adultos? Aonde que nós temos que ser aqui, ó? Aqui, ó. Agora aqui ficou legal. E aqui eu vou concluir. Aqui, ó. Nós temos que aplicar tudo isso, essa maturidade, na nossa mente. Na nossa mente. Na nossa psique. Essa maturidade que ele está dizendo. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira aula, o que eu quero destacar para vocês, o que eu quero enfatizar, é a importância de que quando Jesus ele vem estabelecer e vem falar sobre um reino, ele vem com uma proposta principal e primordial do que? De ensinar. Ou seja, trazendo isso para mim e para a tua vida, bem-aventurado, feliz, verdadeiramente feliz, quem? Aqueles que realmente viver acentuadamente essas características ensinadas pelo Rabi da Galileia, pelo mestre, pelo nosso bom mestre, pelo nosso Messias, na nossa mente. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós temos que procurar examinar, nós temos que procurar prescutar, procurar entender, porque o próprio texto de Jesus ele vai dizer para os saduceus, e aí depois ele vai refutar eles, em Mateus capítulo 22 e 29, olha, errais, vocês erram. Por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras sagradas. Olha, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Isso para quem que ele está falando? Para esses falsos ensinadores, para os saduceus. Depois lá em João capítulo 5, versículo 30, vai se reportar aos fariseus, aos separados. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. E lá no final, em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3, ele diz, bem-aventurado, de novo ele vai citar essa palavra, bem-aventurado, aqui ó, bem-aventurado, quem? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, meu irmão, nessa primeira aula, eu quero que você entenda isso, que o reino e o rei do reino estava sendo estabelecido, e com ele, princípios do rei, princípios do reino, estavam sendo estabelecidos de uma maneira bem clara, bem simples e objetiva, como você viu nesse estudo de hoje, que você pode ainda rever e analisar as referências bíblicas, e o mais importante de tudo, aprender. Porque é esse o verdadeiro propósito de Deus, nos ensinar. O propósito maior, o propósito, o fundamental propósito das bem-aventuranças para a minha vida, para a tua vida, para que nós possamos verdadeiramente, é o que? Nós temos que
entender isso, meus irmãos. Só que para isso, leva o quê? Leva tempo, precisa se esforçar, precisa... O que nós temos que... O que Jesus quer na finalidade maior é o quê? Que nós temos que aprender. Aprender. Esse é o principal propósito, essa é a principal proposta do Senhor. Que nós devemos aprender. Porque tudo aquilo que eu aprendo, como eu já falei e finalizo aqui, eu não esqueço. Mas tudo aquilo que eu decoro, eu esqueço. Essa foi a primeira aula de hoje, de uma maneira simples e objetiva. E você aí ajude aí a divulgar. Mande para os seus irmãos, para os conhecidos, para os colegas, para que eles tenham acesso. Sempre um conteúdo assim simples e objetivo, na simplicidade do Evangelho, mostrando para você, à luz da Bíblia, aquilo que realmente o Senhor quer nos transmitir. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família e o seu ministério. E assim como eu comecei orando, eu quero finalizar essa primeira aula em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome santo, bendito e glorioso do Teu Filho amado Jesus o Cristo, que mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença, para agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade preciosa, a qual o Senhor nos deu, de aprendermos um pouco mais acerca das bem-aventuranças, acerca da boa, perfeita, soberana e agradável vontade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçarmos, a nos dedicarmos para procurarmos crescer e desenvolver na graça e no conhecimento, no chamado da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa cada um daqueles que estão acompanhando, aqueles que irão acompanhar posteriormente. Visita, vai de encontro com o teu filho, vai de encontro com a tua filha, estende as suas mãos, fortalece, abençoe, dá vitória. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, teu filho amado, que vive e reina não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e na próxima quinta, a partir das 8 horas, compromisso marcado, um bereano em ação, para nós vermos as bem-aventuranças e a segunda parte. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.